experiência no Timor-Leste. Convidamos uma pessoa que vai se apresentar, que teve uma experiência super rica e agradável num lugar que a gente conhece pouco. Então, por favor, quem estiver atento, Viviane Guizelini, é Guizelini, né? A palavra é sua, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por essa generosidade. Bom dia, obrigada. Ok, Clécio. Bom dia, obrigada. Vou falar então sobre o que foi essa minha experiência, né? E também o que aconteceu com a minha forma de aprendizagem aí. Aqui tem a bandeira brasileira e a bandeira de Timor-Leste. Timor-Leste é um país do Sudeste Asiático, ou seja, é longe pra caramba. Para chegar lá são 3 dias. Então, vocês vão ver aí que Brasil, Timor-Leste, praticamente, você pensa num lugar do outro lado do mundo. É Timor-Leste. Você quer ir para um lugar longe, vem bater um papo comigo. Eu demorei 3 dias para chegar nesse país pequenininho que ainda é dividido na metade. Gente, ele fica na costa da Austrália. É um lugar muito bonito, é um lugar para ser descoberto ainda pelo turismo de aventura. A maior fossa marítima do mundo está entre Timor e Austrália. Então também é um lugar assim estratégico numa questão, pensando nos países que têm algum poderio militar, eles têm muito interesse em Timor-Leste, porque um submarino pode ficar escondido nessa fossa e ninguém saber. Então, outra curiosidade sobre Timor-Leste, quando eu cheguei lá, é que existe o crocodilo marinho. Então, uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai à praia é como correr. Então, se por acaso aparecer um crocodilo, não corra em linha reta, né? Corra assim, para o crocodilo ficar um pouco desorientado e não ir atrás de você. E, gente, é meio coisa de alligator mesmo, não são os nossos jacarés modestos aqui do Brasil. Mas, enfim, isso é uma questão... uma curiosidade. Por que eu fui para Timor, né? As pessoas sempre me perguntam, o que você foi fazer? Não tinha uma coisa mais perto para você fazer? Eu já tinha muita vontade, eu sou pedagoga, eu sempre trabalhei na área social. O meu primeiro trabalho voluntário foi aos 12 anos com a minha mãe. Então, eu sempre tive esse estímulo dentro de casa. Sim, eu não vou ficar explicando as fotos, pessoal. Vai ficar passando aí, tem legenda, então vejam, divirtam-se. Se tiver alguma dúvida, depois pergunta para mim. Enfim, eu comecei aos 12 anos com a minha mãe e com meu pai. Sempre tive estímulo dentro de casa para esse tipo de atividade. Fui fazer pedagogia, não porque eu ame crianças. Eu fui fazer pedagogia porque eu acho que a educação é uma ferramenta que potencializa as relações humanas. Então, com adultos, com jovens e adultos, mas principalmente que a gente chama de andragogia, né? De trabalhar com a educação de adultos, porque a educação é permanente, né? A gente está sempre aprendendo. E nessa pegada, nesse intuito, eu conheci uma ONG indo-brasileira, ela é indonésia, mas ela está aqui no Brasil, e a gente fez uma parceria. E é engraçado pensar que só 10 anos atrás, gente, é pouquíssimo tempo, a gente ainda não tinha esses processos internéticos de vaquinha virtual, né? Então, eu fiz a minha vaquinha entre amigos para levantar sustento para ir para lá. Boca a boca, cartinha, e-mail convidando as pessoas. E esse potencial de network por e-mail é muito engraçado, porque tinha uma amiga minha lendo o e-mail dela no serviço, e um cara que sempre lia os e-mails dela atrás dela, falou assim, o que é isso que você está lendo? Ela falou assim, é uma amiga que vai para Timor-Leste. Ele, pô, achei legal. Ele falou, você está lendo meu e-mail de novo? Ele falou, tô. É que eu quero ajudar também. E, enfim, um cara que eu nem conhecia acabou me ajudando esse meu envio para lá. Eu fui para ser diretora de uma escola de educação infantil chamada Fuan Domin. Fuan Domin quer dizer em Tetum, que é uma das línguas de Timor, coração que ama. E é bem interessante porque quem escolheu esse nome foi a própria população. Foram os pais que escolheram. Porque eles acharam que esse movimento de vir gente de um lugar tão longe, né? Brasil, para lá,
era alguma coisa que devia motivar, alguma coisa parecida com amor. Então eles falaram assim, não, vamos colocar o nome Coração que Ama. Então, Fandoming, o nome da escola que eu fui ser diretora. Veja, eu não fui ser diretora numa escola convencional. Primeiro que não era na capital, Dili, né? Dili é a capital de Timor, mas eu fui morar nas montanhas. Então, eram apenas 37 quilômetros da capital até as montanhas da Ilhéu, onde eu morei. Só que eram 600 curvas. Então, assim, quando a gente pensa em 37 quilômetros, eu sempre digo, gente, não são 37 quilômetros de estrada em São Paulo. São 37 quilômetros de curva em Timor, e são 600 curvas. Uma das coisas que não tinham é energia elétrica durante o dia, só tinha a partir das 6 até a meia-noite, e água. Água potável, Timor é uma ilha. Então, água potável lá é um bem, gente, é um bem cada vez mais raro, porque Timor está no Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo são onde acontecem, onde tem toda aquela parte instável da Terra, né, que tem muitos terremotos. Então, Timor constantemente tem terremoto, não grandes terremotos, mas tem pequenos tremores de terra. E uma das coisas que acontecem é que as fontes de água secam. Elas aparecem em outro lugar após o tremor. Mas até o povo achar onde é que apareceu outra fonte de água, leva um tempinho. E lá eles também estão no regime de monções. Então, 6 meses de muita chuva e 6 meses de muita seca. Muita seca. Então, vocês viram alguma fotografia que passou aí? Onde é que eu guardava água, né? Eu guardava água assim, a gente não tinha caixa d'água, não existe conceito de caixa d'água lá onde eu morava. Então, a gente guardava onde era o nosso banheiro. E eu coloquei aí banheiro de Malai. Malai é estrangeiro. É uma palavra em teto para estrangeiro. Porque o banheiro era dentro de casa. Na cultura timorense, o banheiro é fora de casa. Bom, como que foi viver em Timor-Leste? Nessa questão de experiência, né? Pensem que eu nunca tinha saído do país. Foi a primeira vez que eu saí do país e eu fui parar num outro lugar, do outro lado do mundo. Então, culturalmente, foi um grande choque. Porque, primeiro, que aqui é Ocidente, lá é Oriente. Segundo, é uma sociedade conservadora, patriarcal. E isso não quer dizer de forma alguma que seja atrasada ou não, né? É diferente apenas. Eu acho que quando a gente tem essa postura de vamos ver o diferente, e não, eles são atrasados, eles ainda não estão desenvolvidos. Quando a gente tem a postura de ver o diferente, a postura da curiosidade, e eu acho que todas as vezes que a gente se propõe a ter uma experiência, esse é um motivador legal, a curiosidade te leva para uns caminhos bem interessantes. Então, assim, eu era meio alienígena lá. Por quê? Primeiro, uma mulher que viaja sozinha. Inadmissível dentro da cultura deles. Segundo, solteira. O que essa mulher está fazendo solteira e sem filhos? Porque, ok, você até ser solteira, mas não ter filhos dentro da cultura timorense, gente, é inconcebível. E como é que uma mulher solteira, sem filhos, for ser diretora de uma escola de educação infantil que cuida de criança? Então, na verdade, para eu conquistar algum tipo de respeito social, ali onde eu estava inserida, foi uma questão de experiência, de mostrar a minha experiência dentro do mundo de educação. E foi muito colaborativo, uma característica muito bonita dos pais timorenses é que eles topavam as coisas. A gente propunha alguma coisa para eles e eles topavam e faziam, porque eles tinham a grande convicção de que o que estava sendo dado para os filhos dele ali ia beneficiar o futuro dessas crianças. Isso é potência, isso é mágico. Porque quando você tem adultos que acreditam em crianças, colocam uma meta e um caminho para elas, você já está abrindo muitas portas. Gente, o contexto social de Timor não era dos melhores na época e atualmente nos melhores no sentido mesmo de estabilidade. Timor foi um país, na época que eu fui em 2006, ele tinha conseguido independência em 1999, então estava construindo
Deixa eu passar aqui para continuar. O país estava num processo de reconstrução, né? Então, construindo todo o seu processo de jurídico, de leis. Foi um grupo de brasileiros, inclusive, que formulou a Lei de Diretrizes Básicas da Educação em Timor-Leste. E tem coisas que existem em Timor, na área educacional, que não existe no Brasil ainda. Então, isso é muito interessante. Mas, por outro lado, é um país que tem conflitos étnicos. Né? É um país dividido em 36 etnias, portanto, 36 dialetos. E aí eles ainda lutam entre si nesse sentido de ver quem está com a razão em algumas coisas que são ancestrais para eles. Eu fui nesse contexto, ainda existia muita instabilidade lá, e eu também aprendi com isso. Por exemplo, eu morava numa parte do país que eram os loromonos, um pessoal que, na época, não estava no poder, uma etnia que não estava no poder, e tinham os loroçais, que é um pessoal mais a leste da ilha. E chegou um ponto que as famílias que eram mistas, que, por exemplo, tinha uma mãe loromono e um pai loroçai, eles tiveram que optar que lado iam ficar. E isso foi um pouco duro, porque eu tinha crianças, entre aspas, mistas na minha turma, né, na minha escola. Então, lidar com isso também, tudo de uma forma muito velada. Eu nunca ouvi um timorense falar assim, tá vendo, nós estamos em guerra, nós estamos em conflito. Não, eles falavam assim, então, estamos nessa situação, estamos vivendo essa situação. Tanto que, quando um ancião, tem uma foto aí de um conselho de anciões, os anciões decidem muitas coisas. E quando um ancião falou para mim, filha, tá na hora de você tirar umas férias. É bom você sair do país e tirar umas férias. Tradução, sai que o negócio tá brabo. Sai que agora a gente não garante mais a sua integridade física. Como eu dizia, eu era uma mulher solteira num país que eles já, no nascimento, eles já fazem o arranjo de casamento das crianças, né? No país ainda existe o barlaque é o dote, né? Então, quando a menina se casa, a família paga um dote. E aí o dote vale em caral. Caral é... Como é que chama aquele... Desculpa, que às vezes pensar em outra língua faz a gente esquecer a nossa. Búfalo. Então, você paga em búfalo. Então, assim, eu valia uns 7 búfalos. Era grana pra caramba. Mas é porque eu era estrangeira, entendeu? Porque eu já estava meio velhinha, assim, para limpar a casa, né? Para ter filhos. Não podia ter garantia, assim, de que eu ia ter filhos mesmo, filho saudável. Então, eles pagam em caral. E é interessante, dentro de uma cultura, você observar 3 movimentos. Casamento, nascimento e morte. Eu fiquei 1 ano e meio em Timor. E eu vivenciei isso daí. Eu fui convidada para um casamento em que todas as madrinhas choravam terrivelmente. Elas quase gritavam. E eu perguntei para o pessoal, né, do grupo, eu não fui sozinha, eu fui com uma ONG. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Assim... Elas estão se despedindo, porque agora quem é dono dela é o marido, não é mais o pai. Então, o casamento não é sinônimo de felicidade lá. Né? Na verdade, é uma troca de donos para a mulher. Então, aprendi isso num casamento. E aí, tem um prato muito requintado para casamento, que é especificamente para casamento, que é cachorro. E, calma, não vou comer o poodle de ninguém hoje. Fique muito tranquilo, não vou comer cachorro de ninguém. Mas lá, pensa a gente aqui no Brasil, quando você vai cevando um novilho, ou você vai dando uma engordadinha naquele porquinho pro fim do ano. É isso. Os cachorros que estão para a alimentação lá, eles não são criados com nome, como a gente faz aqui. É mais ou menos como a gente faz quando vai preparar, né? Para quem não é vegano, nem vegetariano, desculpa se eu estou ofendendo algum ouvido mais sensível aqui. Mas é isso. E lá, gente, não tinha legenda, carne de cachorro. E era assim, estrangeiro chega, fica todo mundo de olho, pensando, e aí, Malai vai comer ou não? Bom, gente, sim, né?
Eu não sabia o que eu estava comendo, então, beleza, ficou todo mundo feliz, experimentei. Apesar de, na época, eu não estar comendo proteína de carne, mas eu fui para lá. E isso era cultural. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade cultural, é muito interessante também, quando a gente se propõe a experienciar algo. Porque senão eu acho que também não é uma experiência verdadeira. Eu ouvi alguns brasileiros, às vezes, falando assim, lá, eu sou brasileiro, eu não faço isso. Poxa, tem que me aceitar assim. E aí eu pensava, né? Porque às vezes gerar conflito, né, gente? A gente tem que ver que conflito que a gente entra, a gente tem que escolher. E eu pensava assim, você está no país do cara. Você vem aqui se propondo a fazer algo diferente, mudar, ajudar. E você não respeita no mínimo. Então, a gente também tem, e eu acredito nisso, a gente tem que ter uma postura mínima de respeito pela cultura daquele lugar. Não é porque você é de outro país e nesse outro país acontece diferente que você não vai ter essa sensibilidade cultural. Porque quando a gente não tem uma sensibilidade cultural, a gente acaba perdendo muita coisa. A gente perde algumas oportunidades. Fala assim, não vou convidar aquele malaio lá não, aquele estrangeiro, só faz a gente passar vergonha aqui. Ou não senta para comer com a gente. Porque, gente, pensa na sua casa. Quem que você convida para comer na sua casa? Quem você gosta. É quem você tem afinidade. E assim em qualquer lugar do mundo. Eu acho que uma das línguas transculturais que existe é a mesa. Sentar para comer com pessoas te enriquece numa perspectiva fabulosa. Então, assim, lá em Timor, café da manhã, não tem café, né? Eles não tomam café. Chá, às vezes. Apesar que tem café, sim, eu estou mentindo, tem café. É um dos melhores do mundo, tá? É um dos melhores do mundo, mas eu já falo sobre isso. Já eu falo sobre isso. A base é arroz. Então, o café, entre aspas, da manhã, é arroz, gente. E, no máximo, assim, um munguzá. Eu não sei aqui quem que é nordestino e sabe o que é munguzá. Mas eu comi muito lá no Timor. Não comia aqui no Brasil e comia lá. Que é o preparado de milho, do milho branco, né? Então, essa coisa da mesa, para mim, foi muito essencial. Eu tive 5 malárias. Eu não fiquei caçando malária, não foi isso. Eu tive uma malária com dengue. Então, a gente também tem que pensar que quando a gente vai para salvar o mundo, porque eu fui para salvar o mundo, né, gente? Eu fui ser super professora da educação. Quando você vai para salvar o mundo, você não está imune. Você fala assim, nossa, vou lá, vou arrebentar. Então, você fica doente também. E quem tratou de mim bastante, na maioria das vezes, foram médicos cubanos. Então, essa abertura também de equipe transcultural é muito jóia. Eu fiz grandes amizades com cubanas e com singapurianas. Foram pessoas, assim, extraordinárias na minha vida. E por serem mulheres solteiras também, era o ambiente que eu podia transitar. Né? Eu não tinha muito trânsito na casa das famílias, por ser solteira. Então, assim, eu era meio uma anomalia social lá, né? Solteira e sem filhos. Vou falar do café. Café em Timor é selvagem. Eu não sei se alguém aqui já viu um pé de café selvagem. Gente, é uma árvore. É uma árvore. E você anda pelas florestas de Timor, o pouco que sobrou, porque... Agora eu vou falar que nem timorense. Porque quando teve a Segunda Guerra, os japoneses jogaram lá o agente laranja, né? E dissolveu muito toda a forragem original de Timor. Então, assim, o que sobrou, o que conseguiu se reconstruir após isso, ficou o café selvagem lá, né? E é um sabor espetacular. Para quem é entendedor de café, assim, tem delírios gustativos quando toma esse café. Como eu, assim... tinha parado de tomar café na época que eu fui para lá. Eu fiz uma desintoxicação. E lá, eu tinha que tomar café, porque também era um fator social. Eles sabiam que brasileiro adorava café. Então, o que eles faziam? Chegava brasileiro, passava um cafezinho. E eu pensava, é o 5º café hoje. Vamos lá, é o 5º café hoje. E, desculpe, eu faço questão que continuem passando. E o café de lá, hoje, eles estão conseguindo algumas, como se fala, certificações.
E até aqui em São Paulo tem um lugar que vende café timorense. Né? Tem uma rede de mercado que eu não vou fazer a propaganda para eles, mas que eu vi lá a caixinha café de Timor, importado de Portugal. Né? Mas é um café timorense. E tem também uma cafeteria super bambambam aqui em São Paulo, que eu nem sabia que existia essas coisas de cafeteria gourmet, enfim. Você tem umas experiências loucas com café, o negócio é esse. Eles também têm esse café mega refinado, que é o café timorense. Só para dar assim, uma palhinha, muitas vezes quando a gente termina de tomar o café, fica um gosto meio metálico em cima da boca, né? O café timorense não, gente. Ele espalha o aroma pela boca. Não tem metálico. Mas isso, assim, é só uma propaganda de Timor, tá bom? É um lugar muito especial. Eu pretendo voltar lá com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, vocês já devem ter visto foto deles aí. E eu tenho um companheiro que provavelmente vai ter muita dificuldade de entrar em qualquer tipo de transporte público em Timor. Público ou não, porque todos os carros são do Japão. A mão é inglesa lá. Aprendi a dirigir em mão inglesa. Acho que uma das experiências também culturais mais loucas da minha vida foi dirigir na mão inglesa. Então, assim, você já tem que pensar com outro hemisfério do cérebro. E falando 3 línguas ao mesmo tempo. 3? Tetum, português e inglês. E alguma coisa de indonésio, às vezes, porque você não consegue achar a palavra em tetum, você fala o indonésio. Tetum é uma língua franca, criada para comunicação entre todos esses dialetos que existem lá. Eles precisaram criar essa língua. Ela existe há muito tempo, então ela tem palavras em português, palavras em holandês e palavras em indonésio. Eu gosto de teto, mas teto, quem aprende teto, acontece uma coisa muito engraçada. A gente diz que teto come o inglês da sua cabeça. Você começa a esquecer as palavras em inglês. Eu não sou falante de inglês, mas o teto ficou na minha cabeça. E eu estava me lembrando em algumas frases para falar para vocês aqui hoje, e eu estava me lembrando assim, nossa, a última vez que eu conversei deve fazer uns 5 anos, que eu conversei com um timorense aqui no país. E eu não esqueço, porque foi uma experiência tão profunda e marcante para mim, que colou na minha alma essa língua. Então, quando a gente fala de experiência, de vivência, de viagem por experiência, a minha motivação, gente, é porque eu achava que eu ia fazer o bem para alguém, eu ia levar a educação, eu ia transformar, ajudar a transformar um país. E hoje, o saldo que eu tenho dessa experiência é como eu fui transformada. As decisões que eu tomei nos últimos 10 anos teve muito a ver com o que eu vivenciei, experienciei. Eu tive que sair, eu fui retirada de Timor-Leste, por causa do conflito armado. Então, eu deixei uma casa montada lá, eu saí com uma mala de 5 quilos. Eu não fui oficialmente evacuada pelo governo brasileiro, até porque as métricas de evacuação do nosso país, assim, às vezes eu acho que elas não existem, né? Porque quando começou, de fato, o conflito armado, o primeiro que caiu fora foi o embaixador do nosso país. A embaixada ficou vazia e quem nos auxiliou muito foi a embaixada de Portugal. Eu fui para a Indonésia. Essa ONG que eu fui mantinha um orfanato na Indonésia, em Yogyakarta, que é uma cidade na ilha de Java. Eu não fui direto para Yogyakarta, eu fui para Bali e assim, uau, Bali! Então, eu fui para Bali porque é o único caminho para chegar em Timor, gente. Você para em Bali, espera um avião, às vezes, 24 horas para poder ir para Timor-Leste. Então, eu fiquei em Bali um tempo e para ver se estabilizava em Timor, porque a ideia não era voltar para o Brasil, era voltar para Timor. Acabou a grana, né? Bali é caro, Bali é em dólar. E aí a gente foi para Yogyakarta, que é essa cidade onde havia o orfanato. Eu estava 1 semana em Yogyakarta e quando nós pousamos o avião, quem foi nos receber falou assim, vocês sabem que aqui é uma cidade vulcânica, tem um vulcão ali, o Merapi. E ele está soltando uns foguinhos aí, mas a gente, normal, assim, soltar fumaça, aqui a vida é essa, toca a vida, entendeu? E eu estava 1 semana lá, teve um terremoto de 6,3 na escala Richter, e ele entrou em franca atividade. Né? Então, assim, uma das vezes na minha vida que eu pensei o seguinte, então, não vou mais fugir, eu não sei como é que eu vou morrer.
Então, não quero mais correr, porque nesse processo de ter saído do Timor, a gente já tinha ficado hospedado em vários lugares. Então, assim, gente, às vezes a gente comprava comida e tinha que deixar para trás, porque não dava para carregar a comida. Tinha que mudar de hotel, tinha que ir para outro lugar. É muito legal fazer turismo, mas não nessas condições. Eu lembrava muito dos meus alunos, da família dos meus alunos, que estavam ali em Timor e não tiveram a possibilidade de sair como eu. E lá em Yogyakarta aconteceu esse abalo sísmico e houve uma tempestade elétrica. Não sei se vocês já assistiram. Tempestade elétrica, o céu fica roxo. E os raios saem do chão. Eles saem do chão, saem do céu e saem do vulcão. Isso daí não passa, né, nos filmes. Assim, às vezes passa, mas você acha, não, é muito cine-catástrofe. Não é verdade isso, é verdade. Não é ficção, é real. E houve uma grande chuva. Essa tempestade teve uma precipitação térmica que promoveu uma chuva. E essa chuva provocou enchente. Então, os caras já tinham passado pelo terremoto e essa enchente veio lavando o que sobrou. Na verdade, em 2 dias. Ele perguntou se tudo isso foi em uma semana, foi em 2 dias. Porque o terremoto foi às 6 da manhã. E assim, gente, eu estava dormindo numa cama que já tinha quebrado uma vez. Então, quando começou o terremoto, eu pensei, droga, essa cama vai cair de novo. E não era o terremoto. E aí, o terremoto, eu estava num quarto que tinha lajotas no chão. As lajotas começaram a descolar, a janela abriu, porque foi muito forte o tremor. E a janela era uma veneziana que fazia assim, ó. Na hora que eu fui tentar sair do quarto, uma das lajotas levantou e emperrou a porta. Então, eu não conseguia sair. E terremoto faz barulho. A terra geme. Então, era um negócio assim. E eu gritava e as pessoas não me ouviam. E eu também não ouvia eles, né? A minha equipe estava falando para eu sair da casa, porque a gente estava num sobrado. E eu não conseguia sair. Enfim, saí. Estou aqui viva contando a experiência para vocês. Mas uma outra questão que eu achei que eu nunca ia passar era assim, no momento do pânico, ninguém fala língua franca. Eu falava um pouco de indonésio e ninguém falava indonésio na hora. Todo mundo falando javanês. Povo correndo desesperado. E qual que é a indicação? Vá para um lugar alto. Por quê? Yogyakarta fica a 30 quilômetros do mar. O que tinha acontecido um ano atrás? Tsunami. Então, todo mundo correndo. Era o único lugar alto da cidade? O vulcão. Então, por isso, minha gente, eu sentei e falei assim, como eu vou morrer hoje? Soterrada, queimada pelo vulcão ou afogada? Não vou mais correr. Eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais estrutura para ficar correndo. Não morri, né? Estou aqui contando a história para vocês. Mas, assim, essa coisa também que a gente aprende na adversidade. Foram momentos assim que eu tive que decidir, ou em equipe, mas individualmente também. Fui novamente evacuada. Essa palavra é muito feia, né? Mas, de novo, eu tive que ser retirada de Yogyakarta e eu fui para Bandung. Bandung é o cinturão muçulmano, um dos mais rígidos que tem. Aí de novo, gente, eu, mulher solteira, sozinha, viajando. Então, quando eu não podia fazer compras no mercado sozinha, eu fiquei num lugar protegido, com cerca elétrica mesmo, esse espaço que eu fiquei. E quando a gente saía, o vidro do carro era escuro, né, para eu poder me locomover. Primeiro porque é estrangeira, segundo mulher. E quando eu pisava na rua, eu precisei comprar roupa, né? Eu tinha que andar atrás do casal que estava junto comigo e andar atrás da mulher. Porque eu era solteira. Então, a regra é o seguinte, o homem na frente, a mulher dele atrás, e eu atrás da trás, porque eu era solteira. Né? Então, lá funciona assim. O negócio é mais ou menos assim. Mas, essas experiências me fortaleceram. Me fortaleceram porque eu descobri que eu sou resiliente. Resiliente é aquele famoso verga, mas não quebra. Então, gosto também da imagem do bambu, que vem o vento, balança, ele quase encosta no chão, mas não quebra. As experiências também nos trazem resiliência. Então, quando você se propor a vivenciar uma experiência, vivencie ela por inteiro, gente. Coisa começou a danar, foi ficando ruim, deu pau em alguma coisa, aprenda com isso. Aprenda. Seu espírito vai ficar mais forte.
Isso não é autoajuda que eu estou falando, não. Isso faz parte da aprendizagem. Dor nos traz aprendizagem. Sofrimento nos faz crescer. Não é na hora que você está sofrendo, sentindo dor. Depois de um processo. E eu tive pessoas que me ajudaram a olhar isso. Acho que meu tempo acabou. Para quem quiser saber mais, tem ali alguns artesanatos que eu trouxe. Tem o dicionário timorense. Tem um tecido bem grande ali que a gente chama de tais. O tais não pode ser comprado, ele só pode ser dado. Então, quando você recebe de alguém, é uma alta honraria de respeito pela sua pessoa. E quanto maior o tais, mais a pessoa gosta de você. Tais representa respeito, representa a amizade. Então, eles colocam nos ombros da pessoa quando te dá de presente. Eu trouxe um ali que é meio grande, que eu recebi de um pai, de uma aluna, na hora que eu já estava no carro para ir embora para Dili, para pegar o avião para o Brasil. E ele veio correndo entregar. E eu pedi para fazer, eu ainda tenho contatos no Timor, porque o Timor ficou na minha alma. Você pode sair de Timor, mas Timor não sai de você. Eu mandei fazer tais para dar de presente no meu casamento para os meus padrinhos. Então, vocês vão ver ali o meu nome e o do meu companheiro e a data do nosso casamento. Está lá também. Mandei trazer de Timor. Obrigada pela oportunidade. Quem quiser saber mais, estou à disposição. Viviane, eu vou fazer 5 minutinhos para quem quiser tirar alguma dúvida contigo aí, perguntar coisas, vulcões e tudo mais. Alguma pergunta? Das fotos, de repente, você viu alguma foto aí e ficou curioso. Essa é uma ilha prisão. Ela foi usada como prisão há muito tempo, com essa água linda. E essa onda que vocês viram enorme ali, gente, aqui tem um monte de rocha, tá? Então o barco não podia chegar lá. Eu peguei um barquinho menor para conseguir descer na ilha. Porque tem as pedras e também tem os corais que cortam mesmo. Então foi uma ilha usada como prisão há muito tempo. Esses são os anciões que eu falei para vocês. Todas as grandes decisões das vilas são tomadas com eles. É a última palavra. Sinto falta disso, gente. Muita saudade disso. Essa daqui era a vista do meu escritório, da janela. Então, eu passei muito perrengue. Aqui é a cidade que eu morava, a vila que eu morava. Foram muitas coisas diferentes para mim. O banheiro que eu falei para vocês. É a caixa d'água. Essa daqui é a caixa d'água, banheiro o vaso no chão, né? Esse é o banheiro timorense, que eu também expliquei para vocês. Passou uma foto aí que está escrito açougue. O açougue era o seguinte: na sexta-feira eles passavam nas casas perguntando quem que ia querer carne. Se tivesse um grupo grande de pessoas, eles matavam uma vaca. E aí o pessoal ia lá no seguinte, pegava pedaços da vaca e pagava, entendeu? Era sob demanda, o que eu acho uma economia eficiente, né? Porque a gente morava num lugar que não tinha energia elétrica, então pensa para a gente estocar. Como é que a gente estocava? Eu tinha uma geladeira que ficava ligada das 6 à meia-noite, então eu punha algumas coisas ali. Você aprende muitas coisas, gente, quando não tem energia elétrica, né? Essa questão da alimentação, como é que você vai se alimentar, como é que você vai interagir via internet. Também, né? Eu preparava todos os e-mails antes e depois só disparava na hora que tinha energia. Acho que a gente tem que aproveitar todas as paisagens gratuitas que as experiências nos propiciam, né? Então, assim, essa coisa da gratidão, essa coisa da inspiração, ela precisa ser aproveitada. Esse era o mercado, gente, em frente à minha casa. Então, o pessoal vinha das montanhas, de outras vilas, para trocar ou para vender. A mamar é uma erva que é mesmo para amortecer um pouco da fome, né? Eles passaram muita fome na época de guerras, então era um artifício utilizado para dar uma saciedade, né? E isso ao açougue que eu falei para vocês, cachorrinho ali esperando, né? E é vaca, não é búfalo não, eles comem vaca. Alguma pergunta? Eu queria saber se você, hoje, casada e com filhos, se você toparia uma experiência como essa, se você levaria a sua família para uma vivência assim. Tem mais uma pergunta aqui?
Eu cheguei um pouco tarde aqui, eu não sei se no começo você chegou a falar, eu queria saber um pouco da origem lá, não sei se Portugal tem a colonização, como é que foi, a transição, uma rapidinha aqui. Nakashima. Écio, eu e meu companheiro, foi uma das conversas que eu tive antes de casar com ele. Então, qual que é essa aí? Você acha que vale a pena sair do país? Está afim ou não? Era uma coisa importante para mim, gente. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, estou muito apaixonado, sou super afim. Então, eu não sei se eu sou racional demais, mas eu sondei isso com ele. Né? 2 coisas que foram muito decisivas para mim. Primeiro, se ele queria filhos. Era importante para mim ter filhos. E segundo, se ele topava esse negócio de botar a cara no mundo. Sim para as 2. Nós temos 2 filhos e está no nosso plano, vou contar aqui em primeira mão para vocês. Nós estamos fazendo planos, prospecção para sair do país, porque a gente considera que é fundamental para os nossos filhos ter uma experiência transcultural. Tá? E não necessariamente de primeiro mundo, né? Assim, se a gente for por meios próprios, que é emprego, provavelmente nós vamos para países centrais. Mas a gente está topando outro tipo de experiência também. Nós temos famílias de amigos, porque a sua vida acaba se tornando isso. A gente tem famílias de amigos com amiguinhos da idade dos nossos filhos, que estão, por exemplo, fazendo um trabalho hoje no interior de Moçambique. Né? E também temos famílias de amigos no interior de Senegal. Temos amigos muito legais, gente. E aí eu fico até pensando aí nas últimas teorias que você é o resumo das 5 pessoas que você mais conversa, né? Aí eu pensei assim, nossa, acho que eu sou legal, porque tem um monte de gente legal aqui perto de mim. Respondendo a pergunta do senhor, vou retomar a pergunta. Falar um pouco sobre Portugal, né, o que foi, como é que é a história de Timor. Portugal, entre aspas, descobriu o Timor-Leste, se estabeleceu lá. E em 1975, houve a independência. Portugal saiu. Mas a Indonésia bondosamente falou assim, não, acho que vocês não conseguem construir um país sozinho, a gente vai ajudar vocês. E a Indonésia, Portugal saiu, a Indonésia entrou. E eles ficaram 25 anos se desentendendo com os indonésios lá. Uma curiosidade é que a resistência, né, os guerrilheiros que existiam em Timor, usavam o português, a língua portuguesa, como resistência. Até por isso que eles assumiram o português como língua oficial. Uma resistência contra o domínio indonésio. Em 1999 foi a independência oficial da Indonésia e o país Timor-Leste ainda está se construindo como nação. O que é bonito que eles acham a respeito do Brasil é que eles chamam a gente de irmão mais velho. Se o Brasil deu certo, a gente dá também. Eles acham que o Brasil é super, que aqui é o máximo. Porque a gente fala português, porque a gente foi colônia portuguesa, então a gente tem a mesma base e a gente já foi 8ª economia mundial. Então eles olham para a gente, como eles se chamam, eles falam, tem uma expressão, Caca, que é irmão, né? Irmão, Adik é o irmão caçula e Caca é o mais velho. E eles olham para a gente assim e falam, vocês são os mais velhos, a gente quer aprender com vocês, venham, nos ajuda a construir nossas leis, o processo de educação. Né? Eles gostam muito de brasileiro. Obrigada pela sua pergunta. Opa, tem mais? Legal. Sim. Fiquei curioso de saber quanto tempo você ficou sentada ali enquanto o raio saía de cima, de baixo. Você terminou essa história, é muito interessante, porque você levantou, e eu acho que é uma coisa que faz todo sentido. Então, quanto mais experiências, e principalmente as experiências árduas, trazem o crescimento pessoal, eu acho que, claro, não precisa se expor uma experiência de vida ou morte como a tua, né? Sim. Mas o que me interessa é justamente, ok, você tomou essa decisão ali de ficar sentada porque na tua visão era aquilo a se fazer naquele momento. Como é que foi se levantar novamente e dar os próximos passos? Isso muito me interessa. Complexa essa pergunta. Não, complexa a resposta. Você sabe que eu acho que tem dias que eu ainda estou me levantando? Sabe? Porque é uma decisão diária.
para aquele momento físico, porque eu falei de decisão diária, que é uma questão emocional, mas para aquele momento físico, não pude demorar muito, não. Porque como houve um pânico generalizado na cidade, todo mundo estava correndo para o vulcão. E aí, porque é um lugar alto, né? Potencialmente podia estar vindo as águas da tsunami. Então, eu não tive muito tempo de ficar pensando assim, também, não quero, vou ficar aqui estendida. Não foi, não. Eu acho que o instinto de sobrevivência ele fala bem alto nessa hora, né? Então, mas assim, é que eu estava cansada de correr. E, na verdade, eu estava me sentindo muito culpada de ter saído de Timor-Leste e, entre aspas, ter abandonado meus alunos. Eu sentia como um abandono, porque, infelizmente, eu tive pais de alunos assassinados. E é uma coisa que eu não entro muito em detalhes, né? Mas, assim, uma guerra não começa com a primeira granada, não começa com o primeiro tiro. Uma guerra começa até anos antes. Né? São as fofocas, são os alimentos sumindo das prateleiras, é o terror se instalando silenciosamente por notícias falsas. Então, a gente já estava vivendo um estado de terror desde quando eu cheguei. É que, né, gente, eu estava no estado turista, porque assim, existe, de fato, o choque cultural, ele existe para todo mundo, mas ele tem níveis e isso é estudado, tá? Eu não estou contando uma coisa que é só percepção minha. Então, tem a primeira fase turista. Tira foto de tudo, tudo é lindo, tudo é o máximo. Aí depois tem uma fase que você já está entendendo a língua, você já está indo fazer compra sozinha, aí começa a cair a ficha que você falou, eu vim ficar 3 anos aqui, cara. Né? Começa a cair a ficha, assim, o que eu fui fazer? E aí chega um estágio que você se sente timorense. Você briga com todo mundo que fala mal do Timor. Você arruma briga com todos os brasileiros que estão falando mal de Timor. Eu passei por todas essas fases. Então, isso é para dizer, para tentar fechar a questão da guerra, a guerra tem consequências. E uma das consequências que aconteceram na região que eu estava foi estupro de muitas mulheres. Isso não é mídia. Até porque, socialmente, expor essas mulheres era... Né, é muito complicado, até por causa do que eu falei um pouco da cultura, como é que a mulher é vista nessa cultura. Então, uma coisa triste que aconteceu também, eu tive professoras que as irmãs se mataram, porque elas foram violentadas, então elas preferiam morrer, e eram mocinhas de 17 anos. Eu tive 2, que se enforcou numa árvore. Então, eu me sentia muito culpada de ter abandonado. Eu, como estrangeira, gente, não ia poder fazer muita coisa. Aliás, eu punha em risco eles quando eu me escondia com eles. Eu colocava eles em risco. Então, elaborar essa questão da culpa, de ter saído de um lugar que eu achava que eu devia ter ficado e lutado mais, é o meu levantar todos os dias, né? Esse release, esse de retomar o fôlego, né? Mas é uma métrica de vida. Para mim, virou métrica de vida, isso daí. Né? Não de pensar assim, nossa, já pensei coisas horríveis, agora uma coisinha dessa vai me afetar. Não, gente, continua me afetando. Né? Mas eu acho que as consequências é que a gente acaba analisando de uma forma diferente. Obrigada pela sua pergunta. Mais alguma? Mais alguém, pessoal? Se não, gostaria de agradecer mais uma vez, Vivi. Foi um relato incrível. Para quem quiser rever a palestra, a gente gravou ela, então vocês têm a possibilidade de revê-la. Foi um conto incrível, Vivi. Realmente, quando o Clésio veio com essa ideia, eu falei, nossa, interessante. Mas não imaginava que fosse ser tão envolvente esse teu relato. Será sempre muito bem-vinda, porque eu acho que você tem muito mais para contar desse ano e meio. Tem Guatemala também. Fantástico, fantástico. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida mudança. Daqui a 2 minutos a gente volta para a próxima palestra. Obrigado.